Maltinha do Retroanalógico, o podcast de hoje é para vocês. Temos VHS bolorento e chunguento ao quadrado. Connosco estão os tipos que em plena era digital se dedicam a projetar filmes em VHS. O vosso aplauso para os VHS Nights, que nos trazem a guerra em forma de um robô. Poderíamos estar agora aqui a falar num filme de ação dos anos 80, cheio de testosterona, inteiramente passado na selva, onde um grupo de militares dá o litro para eliminar uma força mortífera futurista e imparável e que acabaria por se tornar num enorme sucesso comercial. Mas na verdade vamos só falar num filme de ação dos anos 80, cheio de testosterona, inteiramente passado na selva, onde um grupo de militares dá o litro para eliminar uma força mortífera e futurista e imparável, ou seja, menos a parte do sucesso comercial. Ou se calhar, feitas as contas, até foi. Mas adiante. Seguindo a trend de cópias descaradas cozinhadas em micro-ondas, RoboWar é um mix de Predador com Robocop, com um Power Ranger, feio, obscuro e deliciosamente mau. Este tamanho rip-off produzido em Itália, porta a porta com uma outra centena de filmes sexploitation do período de ouro do videoclube, é-nos servido hoje pelo André e o João. Eles estão por detrás do VHS Nights, um espaço de culto ao VHS, que acontece no bar Damas, em Lisboa, todos os meses. É verdade. Certo. Olá André e André. Olá João, tudo bem? Olá. Contem-me lá o que é que vocês andam a fazer aí no VHS Nights e o que é isto, porque isto, parecendo que não, nós temos aqui muito a ver, não é? Sim, quanto mais não seja na partilha do nome. Sim, exato. Na altura quando nos mostraram, alguém está a fazer isto em Portugal e não tínhamos apercebido, não, mas de facto vocês são um pouco mais do que nós, porque na verdade nós temos uma coisa muito específica. Este projeto nasceu de uma questão até muito particular, que era, nós começámos com um grupo de Facebook a partilhar filmes estranhos, filmes maus, filmes alguns bons também, porque não? E coisas que existiram durante a década de 80, 90, e estávamos a partilhar neste grupo, um grupo de Facebook fechado, e a dada altura eu vou na rua em Lisboa e alguém me diz: abandonaram 3, 4 sacos de cassetes na rua, estão ali no lixo. E eu... Epa. Não, é bastante se eu soubesse É disso, tipo o tesouro ao fim do arco-íris. se eu soubesse mais ou menos. disso, pá, eu punha-me aqui no carro, via verde, sempre a prega de fundo para ir lá buscar isso, pá. Uma vez em Lisboa encontrei centenas de capas, mas era só o papel, de capas de antigas VHS espalhadas pelo chão durante quilómetros, e eram centenas. Uau. Mas a grande maioria era de filmes porno. Pá, então isso era ouro sobre azul. Isso é que é material. Isso é muito bom Parecia material. uma avioneta que tinha largado panfletos, mas eram... Propaganda. Exato, mas eram capas de cassetes, de Mas, videocassetes. e guardaste isso? Opa, na altura guardei uma ou duas, mas já perdi essa cena. Isso deve Não, ter diz sido a guardar posição da tudo. polícia. Isso era guardar tudo, mandar encadernar, e era um livro de Sim, de mesa memórias, de sim. café perfeito. Claro. Era só encadernar. Foi alguém que se quis livrar disso. Algum guilty Eles estavam a ser pleasure perseguidos qualquer. pela bófia e tiveram que largar o produto. Yeah. Pois, pelo- aquilo Talvez, teve sim. ar de acidente. Teve ar de acidente, aquilo. Contrabando, largar Sim. contrabando. Mas continuem, desculpa. Bom, como eu estava a explicar, encontramos estes sacos e pensámos assim, bom, vamos tentar ver o que é que está aqui, eventualmente projetar isto. Mas entretanto, procurar com um bom leitor de VHS, porque a maior parte deles, enfim, podes encontrar à venda no LX, podes encontrar no Cash Converters, etc. Nem sempre é fácil. Porque depois o material também é muito sensível, não é? Porque, enfim, as próprias fitas acabam por ganhar fungos e outro tipo de coisas, portanto, elas de facto decompõem-se. Começámos a reunir pessoas e projetámos uma noite aqui em Lisboa que se chama... Qual foi o primeiro? Que se chamava... Foi o Cobra. O Cobra. Pá, bom Sim. começo. Foi o Começaram com Cobra. pé direito. Não, mas foi um péssimo começo. Então. Mas foi épico. Foi épico. Eu acho que acabou por simbolizar toda a cena. Que é, nós projetámos num sítio que agora já está fechado. Fica ali ao pé do Martim Moniz. Que se chamava Os Amigos do Minho.
Basicamente é um sítio que é um restaurante, com uma associação, uma coletividade de gente que é do Minho, só de velhotes a beber aguardente por 50 cêntimos, mas tinha uma sala de teatro, de espetáculo e de fixe. E então, ok, pode ser aqui, arranjámos projetor e etc. E de repente começámos a projetar o filme, apareceu bué da gente, bué interessados, mas nós nunca tivemos uma sessão tão cheia como aquela. Porque muitos curiosos apareceram para ver o que era aquilo, que vamos projetar filmes em VHS, coisa super estranha, mas porquê? E de repente então, passam os trailers, porque nós passamos a cassete toda na íntegra, sim. Desde o disclaimer, ao trailer, aos créditos finais. Esperemos que não tenham coisas gravadas por baixo, não é? Já aconteceu. Já aconteceu e foi ótimo. Aconteceu com água na boca. Lembras-te o que é que era? Era água na boca, lembram-se? Um programa italiano. Era o Corpo Grosso. Corpo Grosso. O meu filme preferido era o Martilho. Eu adorava o Martilho, pá. Era maravilhoso. Pronto. E era no filme, era no Red Scorpion com o Dolph Lundgren. Lembro-me disso, acabou a sessão, só dissemos assim, vocês fiquem sentadinhos porque tem aqui uma surpresa. E de repente apareceram lá as mamas todas à mostra. Foi ótimo. E então, muito bem, estávamos a passar os trailers e de repente aparece a polícia. A sério? Aparece a polícia. E nós pensamos então, assim, meu Deus, vocês não pagaram direitos de autor a quem? Essas rusgas a projeções de coisas realmente acontecem? Não foi por causa de nós, porque eles tinham recebido uma série de queixas dos vizinhos de barulho. E então já tinham avisado não sei quantas vezes, apareceu lá a polícia, tipo, olha, desculpem lá, acabar com a ação, mas eles já fizeram há montes de queixas aqui relacionadas e toda a gente tem que sair já. E nós ficámos assim do tipo a dar uns paus, o que é que fazemos? Pá, temos que respeitar. E deixamos as VHS para trás? E deixámos, não, acendemos as luzes, o pessoal completamente a gritar tipo, se apaguem as luzes, queremos ver o filme. Bem, foi assim uma cena, temos que ir embora, vocês estão a gozar. Está aqui a polícia, não, mas isto não está a ser encenado. Bom, enfim, não foi nada encenado, de facto a sessão teve que parar. Depois continuámos a sessão em casa de uma amiga nossa. Foi metade, quer dizer, um quarto lá para a casa dela, para ver o resto. Meu Deus. E a partir daí, depois fomos procurar o sítio. Acabou-se o estoque de papel higiênico e de termossos. 9 meses depois nasceram alguns gatitos. Sim, ainda fomos buscar aqui a uma loja de conveniência. E entretanto, depois começámos a fazer Sim. Depois começámos a fazer sessões regulares, fazíamos todas as semanas. Mas em casa da vossa amiga? Não. Coitada. Pá, que pena. E então encontramos um sítio para projetar que se chama o Clube do Desterro. Que é outro buraco, um VHS. É um nome bem apropriado. Sim, mas é uma coisa muito mais musical, de experimentação, eletrónica, várias, pronto. E então falámos, eu conhecia o gajo, estava à frente daquilo e não sei o quê, para ver se estava interessado em projetar, ele disse que sim, e então começámos a fazer de uma forma muito regular, quando digo regular, era todas as semanas. E começámos a passar tudo, porque depois, entretanto, andávamos à cata de tudo, todo o tipo de cassetes, não é? Todo o tipo de cassetes. Passámos, dentro desse período, passámos o quê? O Ninja Americano 2, passámos uma das cassetes que encontramos no lixo, aproveitámos duas. Uma é um filme italiano, um late giallo, é de inícios de 80s, que se chama Por Baixo do Vestido de Nada. É um ótimo filme, podem não achar, mas de facto aquilo é um bocado trash, mas é um filme interessante. Esse filme foi encontrado no lixo e encontramos também outro filme que é épico de mau, que se chama-se The Outlaw of Gore, que basicamente eu tenho aqui a cassete, que em português é Regresso ao Planeta Gore. Então, imaginando o orçamento vocês sabem que vocês poderão ter na vossa posse as únicas cópias à face da terra de cada um desses filmes. Possivelmente. Mas não sei, nós ainda conhecemos alguns colecionadores e eles sim, de facto, são um reduto. Aquilo é mesmo o bastião, a cave total abandonada da cassete. O VHS dá toda uma outra camada, né? Uma patine que tu já não tens hoje. Né? Por muito maus que os filmes sejam hoje, quer dizer, o meio é muito limpo, é muito, não há esta camada, não? E vocês são sempre cassetes originais que vocês passam? Sim. Bom, mais ou menos. Já passámos coisas da televisão, gravadas da televisão. Sim. Com o símbolo da TVI ainda, que era o Também 4. pode ser giro, não é? Passámos qual é que foi?
o Pesadelo em Elm Street 2, ou 2 ou 3, já não lembro, acho que foi o 2, e tinha lá o logotipo do Canal 1. O Paulo não gosta nada do 2, não é? Pois não, o 2 é dos que eu menos gosto da saga Elm Street. Ainda por cima com o eu gosto sempre de dizer todo... que é o Pesadelo Elm Street gay, não é? É o mais gay. Aliás, o homofóbico. Mais gay, sim. Mas passámos e ainda tinha também até um certo intervalo. Mas de resto passamos tudo em coisas em cassete original. E depois agora passámos para o Damas há cerca de 2 anos, porque pensávamos que nós podíamos eventualmente chegar a um público maior. Sim. O que nem sempre é verdade, porque de facto isto é uma coisa de nicho. E a regularidade também mudou, não é? Sim. Passou para uma vez por mês. Sim. Para não gastar muito o formato, que é do tipo, eu acho que as coisas... Quando tu montas um evento, tu tens de criar uma aura especial à volta daquilo, mais efêmera. Claro. Percebes? Como um festival de cinema, não é? Porque de facto, se está lá permanentemente, o pessoal caga. Sim. O pessoal não vai. Depois dividimos a sessão e construímos a coisa mais ou menos dentro deste género, que é, nós estamos por volta das 9h30, passamos uma cassete completamente refundida, basicamente tens o filme, propriamente dito, que passamos por volta das 10, mas antes para esperar para as pessoas ficarem mais embebidas no próprio ambiente do VHS, passamos uma coisa completamente refundida. Pode ser desde o quê? Desde coleções de tarot, desde anúncios de televisão da altura, da RTP, Isto é RTP memória quase, não é? Nós a pasta Couto, mas com intervalos da altura. Couto, não era genial que a RTP Memória passasse intervalos também de... Percebem? Cópias tal e qual dos intervalos como passavam na altura também, ter blocos assim. Olha, isso por acaso é um exercício muito engraçado. Eu sou colecionador e comprei recentemente o Super Animation, que é uma compilação daquelas séries de marionetas em que era tudo feito à escala, tipo os Thunderbirds e o Capitão Scarlet e por aí fora. Sim. E eles fizeram uma coisa muito gira, que foram buscar os episódios com os intervalos daquela altura, com a publicidade que havia naquela altura. Muito fixe. Dos anos 60. Mas é um extra ou tu tens mesmo que ver assim? Tens que ver assim. E está fantástico. Está fantástico, fixe. É muito fixe. Porque a publicidade que eles passavam nos intervalos era relacionada com as séries. Era, por exemplo, os gelados na altura em forma das naves. Coisas muito giras no final dos anos 60. E por acaso é uma coisa que eu acho que nós... Agrega valor, não é? Quando gravávamos filmes, eu falo por mim, eu quando gravava um filme da televisão, eu fazia tudo por tudo estava ali no pause rec para cortar os intervalos. Para a nossa cópia ficar o mais parecida possível com uma cópia original. Precisamente. E passado estes anos todos, não é? Parece que aqueles intervalos e tudo o que fazia parte daquele evento, que era ver um filme em televisão, tornou-se quase um ato religioso e ganhou mais valor até a publicidade, não é? Sim, que é estranho. Sim. Acerca desse tema, 2 coisas. Não éramos só nós que fazíamos, toda a gente tentava fazer isso, cortar os anúncios, porque nós temos com a música, com a música da rádio, não é? Também a malta também fazia o mesmo. Temos encontrado algumas cassetes gravadas na rua e isso tudo, e é raríssimo encontrar um filme que não tenha os anúncios cortados. No entanto, recentemente tivemos um rasgo de sorte e voltando um pouco atrás na conversa, estas cassetes que passamos antes das sessões, conseguimos encontrar uma pessoa no OLX que estava a vender uma série de cassetes de compilações que só diziam spots. E nós comprámos a pensar que era só anúncios de televisão. Para nós já era fantástico se fosse só isso. E foi uma agradável surpresa, porque calhou-nos umas 10 cassetes de um senhor que se dedicava a fazer compilações meio aleatórias, ou uma pessoa que tinha algum gosto por edição e por meios visuais, gráficos, e gravava de tudo, mas de tudo, desde o anúncio ao genérico da TV, ou um pedaço do programa, separadores, trailers de filmes, assim... Basicamente arranjou-vos material autopromocional para 10 anos. Algumas cassetes são não são assim tão interessantes e um bocado chatas, porque têm alguns certos mais longos que já não se tornam tão interessantes, mas tem de tudo. Isto nós não somos uma sessão de cinema normal. Aquilo passa-se num espaço onde as pessoas estão a beber um copo, não é? Não é uma sala de cinema, eles têm uma sala de espetáculos que nós adaptamos
a sala de projeção, nem sequer é a sala de cinema. E as pessoas estão também descontraídas e geralmente o ambiente ideal que nós gostaríamos de imprimir aqui no Coisa, nas nossas sessões, era que as pessoas estivessem realmente divertidas e comentassem um filme, emendassem bocas, percebes? Yeah. E tivessem completamente à vontade, como vocês estavam a dizer há bocado. Também, exato. Ser um bocado tipo as pessoas do The Room, sim. E era esse tipo de coisas que nós depois procuramos também recriar. E depois acabamos sempre a noite com um ato musical muito, muito inspirado, ou gente que se inspira na música que era da altura. Estamos a falar, no nosso período é bastante curto. Estamos a falar, sei lá, desde o final dos anos 70, é a época dourada do VHS, até meios de 90. Olha, amigos, estou a gostar muito de vos ouvir, mas temos que falar do Robo War. Temos que falar no Robo War, pá, que é o filme que vocês vão exibir hoje. É o próximo, não é? Sim, é hoje à noite. 9h30. Porquê Robo War? Onde é que vocês também fazia parte? Também fazia parte daquele saco? Foi uma cassete que vocês trouxeram. Então. Bom, esta cassete já é a segunda que eu tenho, na verdade, que nós temos. Do mesmo filme? Não, a cassete é diferente do mesmo filme, sim, porque nós trocámos isto já há uns meses atrás e vi-me super atraídos pela capa, isto é ser um filme muito fixe, não sei o quê. Há uma lição sobre VHS, enfim, o Paulo, como colecionador, sabe isto como ninguém, que é sobre a capa. Depois o lado que está lá dentro, se é bom ou mau, não interessa, mas a verdade é que o investimento no artwork compras é muito gigante. com os olhos, sim. Pronto. E era assim que era escolhido na altura, os filmes, quer dizer, os não havia muito espaço. Dedicavam um grande esforço na arte da capa, não é? Mas porque era o principal ponto de venda. Estavam conscientes disso, claro. O tira-temas era no videoclube e era na estante. Era através da capa, não havia outro material de promoção, não havia internet, havia televisão, mas não havia dinheiro para passar um anúncio de televisão e, portanto, o principal ponto era o ponto de venda de termos de decisão. E muitas vezes aquilo que estava na capa não tinha nada a ver depois com o filme. Nada. Às vezes era estranho, sim. A maior parte destes ilustradores que eles faziam, olha, tem este filme, esta é a sinopse, desenha aí. Pronto, nunca tinham visto, imaginavam, é como um compositor, sei lá, tipo, olha, uma história para um filme, uma sugestão. E de facto, olhas para esta capa do filme e o filme parece inacreditável. Consegues descrever a capa? Há quase aqui um elemento de manga, no sentido é que é exagerado, todas as formas. Pois é tudo, lá está, cheio de testosterona, como estavas a dizer no início, brilhante. Tudo brilhante. A máquina é mais bonita do que a máquina é na realidade. Isto parece aqueles jogos de Spectrum. Vocês lembram-se? Sim. Em que de facto vocês ficavam maravilhados a olhar para aquela capa do tipo e os gráficos eram apenas menos de 8 bits. E qualquer semelhança com o robô original é pura coincidência. Realmente. Porque na verdade não tem nada. Expostos, não era assim. Não tem nada. Portanto, há aqui um elemento fantasista e de construção, de venda de filme que não está presente efetivamente. Isto quase lembra aquelas capas que faziam os pósteres alternativos na Rússia e noutros países de leste. E na Índia? Na Índia. Sim. Não, e que depois a história também sobre estes filmes é que cada país tinha a sua própria edição, em capa e nome. Portanto, Robo War em português é a máquina de guerra, mas depois teve 1001 outras traduções. Porque depois eram filmes italianos, produzidos fora de Itália. Em português, desculpa corrigir-te, é Máquina da Morte. Máquina da Morte, desculpa, é verdade. Robô da Guerra até foi o título original. Mas espera lá, Robô da Guerra. Vocês estão a dizer isso de cor e nós temos que confirmar isto na capa do filme. Não, eu estou a falar, eu estou sabendo. Ok. É a capa não me digas do também tens o filme, Paulo. Não, este infelizmente não tenho, mas sou um grande fã do Bruno Mattei. Ui, que bom. Sim, ok. Sim, ele fez aquelas versões todas low cost do Exterminador e do Jaws, não é? Também. Ui. Sim. Ele fez umas coisas entre mil e uma outras coisas. Ele fez umas coisas com a Cicciolina também. Opa, fez. Ele tem pelo menos um filme com a Cicciolina, que é o Cicciolina Amore Mio. Sim. Ele tem montes de filmes de sexploitation, desde o Sexual Aberration, o Caged Women, ou um que eu gosto muito, que é a verdadeira história da freira de Monza. Lá está, aquilo mete freiras e mete sexo. E depois faziam falsas sequelas, como por exemplo o Terminator 2, que foi feito antes do verdadeiro Exterminador Implacável 2. Ele basicamente foi a escola da malta da Asylum. Exatamente. E fez também um Jaws 5, um Tubarão 5. Que é o... Ele curiosamente... não sei qual é o nome. Agora, esta questão dos números, de ser um 2 ou um Tubarão 5, depende do mercado. Porque se um filme lançado noutro país já tinha um nome distinto e nem sequer era numerado. Era um filme Precisamente.
Sim, como as histórias dos zombies, porque eu acho que ele também realizou o Zombie 3, não foi? O Zombie 3 e o Zombie 4, sim. Exatamente. Pois. Mas aliás, não, deixa-me aqui fazer uma correção. Este filme, o Robo War, foi co-escrito pelo Cláudio Fragasso, que também é um grande realizador, escritor exploitation, e que realizou as pérolas Troll 2 e o Zombie 3 e 4 e La Casa 5, que foi na altura havia o House, da House, e foi um bocadinho tentar ali... Sim. O qual deles é que vocês passaram? O primeiro. O primeiro? O primeiríssimo. Ok. E ele, é uma curiosidade, ele aqui também faz, em Robo War, também faz uma perninha como um dos mercenários. O próprio argumentista? O próprio argumentista. Genial. O Cláudio Fragasso. Okay. Eles basicamente entravam nas produções um do outro a colaborar, era quase uma dupla Tarantino-Robert Rodrigues, à escala deles, como é óbvio, não é? Mas eles basicamente são o sumo, vindo de Itália para o sonho americano, não é? Da Grindhouse, é isto. Sim, sim, totalmente. É isto. Totalmente. Ele muito raramente, o Bruno Mattei, muito raramente assinou o próprio nome. Ele sempre usou alias. Vincent Dawn é um dos seus alias mais usados. Mas ele numa filmografia para aí de 70 filmes ou mais, ele só usou para aí meia dúzia de vezes o nome dele. Achas que ele tinha vergonha disto que andava a fazer? Eu acho que isto basicamente era um trabalho. Ele encarava isto como um trabalho, não é? Não queria que a família e que a mulher dele soubesse que ele andava a fazer as freiras loucas do convento, sei onde. Não. Isto é um clássico desde os spaghettis, desde os western spaghettis. O nome americano soava sempre melhor na venda de um filme para o mercado internacional. Sim, faz sentido. Então era bastante comum. É como a J.K. Rowling, não é? E as escritoras, que havia a tendência de omitir o primeiro nome porque os livros escritos por homens vendem mais. Sim, durante muito tempo. Era uma estratégia. O próprio Sergio Leone teve que usar outros nomes. Era giro. Agora descobriste que o Sergio Leone afinal era a mulher dele que fazia tudo. E.B. Cloucher, que ele usou algumas vezes. Há vários. Isso era uma estratégia apenas de mercado. Nós estivemos no Motel X no ano passado e passámos um filme indonésio, não sei se vocês ouviram falar, que se chama Nasty Hunter. Nasty? Chama-se Lady Terminator, chama-se whatever, já não sei o nome, portanto, não sei quantos títulos diferentes. Tem 1000 títulos, sim. Meio títulos diferentes. O filme é super trash, mas super fixe, eu aconselho. Quando projetámos esse filme, tinha o trailer do Robo War. O público apaixonou-se. E no final da sessão, nós tínhamos dito, vocês têm que passar aquele filme, aquele do robô. Qual? O robô. Quer dizer, temos, mas não sabemos de passar. Há aqui uma certa... Isso é muito Grindhouse. Sim. E agora quando eu falo Grindhouse é daqueles trailers que o Robert Rodrigues e o Tarantino pediram a outros realizadores para criarem, só para fazerem parte ali do intervalo dos filmes dele. Sim. Que... acabaram por dar aso a filmes a longa, não é? É um bocado isso. Sim, é um bocado isso. Do Danny Trejo, como é que se chama? Machete, sim. Machete, sim. E o Hobo with a Shotgun também deu um filme. Exatamente. É verdade. E então, depois decidimos, ok, se calhar devíamos pensar uma escolha do público, vamos arriscar, também porque é a escolha deles, e enfim, agora tem que arcar com a responsabilidade das escolhas que fazem. Eu acho que sobretudo nós também nos últimos tempos temos passado alguma coisa com qualidade aqui, entre aspas, de certo modo. Eu acho que era também recuperar o refúgio do VHS. Vocês ainda vão perder público com isso. E ainda vamos perder público com o Robo War. Ou ganhar. Não. Se vocês começam... Se vocês começarem a mostrar coisas de melhor qualidade, vocês ainda perdem público. Pois, é isso. Portanto, temos que equilibrar as coisas. Por isso vocês têm que conhecer quem vos segue, quem vos acompanha, não é? Saber ler o público. Sim, mas o público é super diverso. Tens toda a gente. Tens entusiastas de cinema que se interessam efetivamente por isto. Depois tens gente mais nova que entra e que vai pela diversão. Tens um bocado de tudo. Nós fomos uma vez apresentar isto ao Shortcuts, que é uma espécie de...
Isto de facto já é uma noite já bastante recorrente, que é todas as terças-feiras passam curtas em português. E nós fomos lá apresentar o projeto e não sei o quê. Estava lá uma pessoa da audiência, uma miúda, tinha pai que é 19 anos, ela nunca tinha tido contacto com VHS. E portanto nós demos a oportunidade de ela ver a cassete. Uma millennial nunca viu uma cassete. Não, geração Z, isto é geração Z. Millennial ainda está ali no resvesca motorico, não é? Do analógico para o digital. Agora, tens uma série de gente que alguns cresceram, outros não, que não fazem mais pequena ideia, ou simplesmente tomaram contacto numa fase muito, muito tardia com o VHS, que já não era esta coisa mais... Eu lembro-me sempre a garota naquela coisa que é o Kids React To. Sabem? Aquela coisa do YouTube começa os miúdos... É igual. Como é que as coisas funcionam, tentar pôr as coisas a funcionar? Esses miúdos estavam não, é ver jogos e filmes e coisas do tempo da outra senhora, não é? E era a miudita a perguntar-lhe se ela sabia o que era uma disquete. E ela, uma disquete, eu já ouvi falar nisso. Isso não é aquela coisa que parece o símbolo de gravar? Exato. Incrível. Nós estamos velhos, meus caros, estamos velhos, não é? Mas quando nós estamos a falar na história, é mesmo qual é a história do filme? Sim, também façam a sinopse do filme. A sinopse. Eu tenho pena de vocês não terem a cassete com vocês, porque era mais giro ainda vocês lerem a contracapa. Temos a cassete. O João trouxe aqui. Sim. Opa, então leiam a sinopse. Lê lá, João. Então a sinopse lê: RoboWar, a máquina da morte. Resumo do argumento. Omega 1 é uma arma mortífera posta à prova no sudeste da Ásia, numa região infestada de guerrilheiros. Os cientistas que o comandam perdem o contacto com ela. Omega 1 enceta a sua própria guerra com a lógica de uma máquina enlouquecida que destrói tudo o que encontra. Implacável reticências. RoboWar Gone Rogue. Então devias ter lido assim tipo implacável. Nós lemos alguns que este filme era se o Exterminador e o Robocop tivessem um filho, era este filme e não está muito longe da verdade. Mas um filho com trissomia 40 ou uma coisa assim qualquer, não é? Ia fazer tipo aqueles sons, não é? Tipo pois esse barulho é muito estúpido, pá. Opa, a sério. Parece que o robô está em curto-circuito ou uma coisa assim. Parece que é no gozo, né? Que normalmente a gente faz aquela coisa does not compute, mas ele é até o tempo ele está desligado, ele está desligado do sistema, pronto. Vocês viram a série do Buck Rogers? Da televisão. Sim. E lembram-se do robô. Ele faz-me sempre lembrar. Sim, que a criada. Aquele que era a criada, não é? Não, o robô pequenino do sim, aquele dos olhos esbugalhados. Sim, o gajo faz biri. Sim, é igual. É tipo... E eu não sei se ele é todo XPTO tecnologicamente, como é que ele consegue ver o que quer que seja com aquele estilo de visão todo pixelizado? Aquilo não se vê nada, não é? Sim. Não, mas ele via ondas de calor e havia ali outra informação no software que nós não tínhamos acesso. Este robô, por acaso, faz-me lembrar os robôs. E agora vou aqui mencionar alguns nomes que a malta do mainstream se calhar nunca ouviu falar, que o Philip J. Roth e o Albert Pyun costumam usar também nos filmes deles, que é basicamente um capacete com visor escuro, não é? E depois um equipamento de futebol americano pintado de negro ou prateado para servir de armadura, não é? E às tantas era o mesmo. E temos um robô. Não, isso vê-se na parte final. Isto agora sem ser spoiler, não é? Bom, enfim. Mas a capa, não sei se vocês repararam, a contracapa é spoiler. Basta ver o trailer, basta ir à internet. O trailer não vi. Que está tudo visto. Diz tudo praticamente sobre o filme. Não há muito a acrescentar. Este filme, pelo estilo de filme que é e pela época em que foi feito, quase podia ser uma produção do Roger Corman e do Círio Santiago. Porque ele foi rodado nas Filipinas e nos mesmos moldes dos filmes apocalípticos rip-off a Mad Max, que eram todos feitos naquela altura pelo Círio Santiago e pelo Roger Corman. Eu nem sei como é que este filme não tem o dedo deles aqui. Foi por isso que tu chamaste Santiago ao teu segundo filho? Foi, exatamente. Inspirado, é? Sim, mas tiveste uma catrefada de filmes inspirados. Pós-apocalípticos. Nós já tivemos vários e também já trocámos vários. Nem todos eram totalmente projetáveis. Ainda sobre o filme, eu gostava de falar aqui de algumas cenas que são tão rip-off, que são incontornáveis. Um gajo tem mesmo que as mencionar. Então vá.
Vamos a isso? Força. Este aqui podia ser rip-off de várias coisas. Que é um grupo militar que vai para a selva numa operação secreta e pelo caminho salvam a gaja e aqui no final só faltava o chavão Get to the Chopper. A gaja é perfeitamente inútil, tal como sim. é sempre neste tipo de filmes, não é? Aparece, a gaja apareceu lá. É só porque tinha que aparecer um elemento gaja, qualquer do sexo oposto. Mas é que nem chega bem a haver romance, não é? Nada. Mas no Predador também não há tempo para isso. E ela traz algum contexto It looks à like the história. jungle came alive and took him. Exatamente. Pois. Ela conta a história dos antepassados que já contavam. Eu tenho que rever o Predador. Ela já dá algum A selva background. ganhou vida e levou. Pá. Exatamente. E neste caso que me lembro, ela não traz mais, não adiciona nada. Ela dá ali um cunho humano porque ela trabalhou para as Nações Unidas ou uma cena qualquer, não é? E chora quando vê as crianças dizimadas na tenda, que é para dar um aspecto um bocado humano. E curiosamente o gajo que é levado é o Shane Black, que era o argumentista também do filme na altura, em 87, e que é agora o realizador do... mas estás a falar no original. Sim. No original, o Predador do Donner, não é? É Donner? Sim. Do McTiernan. Do John McTiernan. Peço desculpa por confundir. O Shane Black é o gajo que está a ser levado pela perna pelo Predador em 87. Temos a cena em que descarregam as magazines de munições contra a selva. É só para dar cabo lá das árvores. Não é só uma. Exatamente. Eu acho que chegou lá a notícia de que eles tinham que fazer a limpeza da mata antes do verão. Sim. Então a malta... Das finanças, sim. Eu não tenho finanças. Eu acredito que tenha sido a contrapartida que eles deram ao dono dos terrenos onde filmaram. Exatamente, não pode ter sido. Você deixa-nos filmar aqui e nós fazemos a limpeza da mata. Exatamente. Até queimadas houve, não é? Eles queimaram lá uns barracos também, aquilo era... Mas é isso, eles rebentam lá com um quartel-general feito de palhotas, que mais parece um acampamento de escoteiros, onde mostram lá uma carrada de putos mortos, não é? Lá numa nessa palhotas. parte, sim. A sério. Temos a cena do tipo que vai enfrentar o Predador e que desce para a camisa e com a katana faz um corte a meio do peito que é para atrair o Predador e para só depois ao longe ouvirmos o grito do gajo a morrer, não é? Isto não há mais rip-off do que isto, não é? Esta cena é um clássico. Sim. É descarado. Temos um rip-offzinho desaparecido em combate, onde há um tipo estilo Chuck Norris com uma M60 numa mão e o cinto de munições na outra, aos berros enquanto dispara. É um Chuck Norris. Olha, e por falar nisso, há um gajo que é a cara chapada do Chuck Norris neste filme, não é? É esse. Há lá uma altura em que temos uma espécie de If it bleeds, we can kill it. Sim. Não é? Em que eles notam que há lá sangue nas ervas ou nas folhas e eles percebem-se que afinal há uma hipótese para poder matar o robô. Mas ninguém diz isso. Sim. Basta verem o trailer e no início do trailer tem a descrição das personagens. E é uma cópia chapada de todas as personagens do Predador original. Tipo, são os tropes todos, não é? Todos eles. É o especialista disto, o que faz as piadas, o maluco. Portanto, mesmo em detalhe, não é só as cenas, as próprias personagens são cópias. Agora o final eu acho que já é mais a Robocop. É Robocop total. Pois, mas é o twist, porque lá está. Em que nós percebemos que há... Calma, spoiler. Exatamente. Nós percebemos que há uma entidade, não é? Por trás daquela viseira escura. Há um Alex Murphy Motar, que é na realidade um cyborg. Afinal é um cyborg. E que diz tipo assim, kill me. Com sentimentos. Não, isso aí... eu acho que quem viu o Predador... Esquece de dizer que, tal como no final do Predador, há uma catarata, não é? Sim. E é no final também, há um salto, há uma... Sim, em que o Dutch depois fica na lama lá e o Predador fica camuflado. Aqui não há lama, mas... Eu acho que só a cena da lama é que não existe neste filme. Eu gosto especialmente numa parte em que depois do boneco explodir, e cá vai mais um spoiler, mas que se lixe, o boneco cai tu assim... Tu não disseste qual boneco é que era, nem do que é que era o boneco. Ia agora dizer, não é? Mas pronto, o gajo cai assim... Percebes que é um manequim tipo cai assim para o chão, pronto, já está, morreu, faleceu. Em quantos filmes dos anos 80 que isso aconteceu? Tu até no Comando
O Comando, que é o filme mais... Já fizemos podcast, não é? E Eu nós acho próprios que fomos o à procura Comando- dos erros. O Comando, por acaso, é um filme que é um pária, no sentido em que era dos filmes com mais hipótese de haver sequelas sem fim, e não tem uma sequela. Pois é. nunca tinha Aquele pensado filme, nisso. o É John verdade. Matrix... Se John calhar na Matrix altura... Não, mas se calhar a culpa é do Schwarzenegger, pá. O gajo estava estava Não, ele estava a ascendeu- ascender, ele- não é? Ele ascendeu muito rapidamente Muito e depois depressa, não... claro. Sim. Mas podiam fazer um Comando 2 com outro gajo qualquer, não é? Pois Sei lá. podiam. Se calhar ainda tipo- volta, não há espaço para voltar. Ele agora é o mestre, ele é que vai Vou fazer vai agora ensinar um os outros revival. gajos. Eu pensava que tu ias dizer que o Comando não era filme para ter o tipo de erros que tem. Epá, Que é a incrível. questão é... Eu não sei se vocês estão recordados toda a sequência final do filme. Aqueles bonecos estão lá Opa, numas estacas Aquilo é ao lado. incrível. São bonecos, são manequins, são tipos a saltar em pranchas para Exatamente. atrás das Está lá tudo. explosões. Está lá Já não tudo. vejo esse filme há muito tempo. Também, não me sim. Mas o mais engraçado é que nós, quando vimos aquele filme, estávamos tão inebriados. Eu acho que é Pá. a culpa do VHS, Paulo. Na altura, a qualidade. Nós víamos aquilo, pá, o equivalente a 240p, não é? Ou assim, uma coisa de género. Pois não sei. E não se esqueça que viam com uma idade diferente. Ou seja, Uma idade Sim, diferente, pá, era em sim, 4:3 sim. e se cortava Sim. logo quase A parte metade do framing era cortado e os microfones não apareciam. Exatamente. O nosso Não tínhamos cérebro, nada eu disso, acho que pá. o nosso próprio cérebro anulava essa informação. É possível. Não é é necessário possível. saberes isso. É possível. Segue em frente. Eu gostava só aqui de partilhar com vocês aqui um testemunho que o Bobby Black deixou. Bom, quem quiser ver o Robo War tem a possibilidade de o ver no Damas, não é? Hoje à noite. Se não for a tempo de ver hoje à noite, pode ir ao YouTube, porque o filme tem lá algumas versões. Uma delas com legendas em chinês, não é? Em cantonês. Em faz cantonês, favor. peço desculpa. E eu vi uma que tinha legendas em brasileiro, em português do Brasil, portanto, alto lá. E tem melhor qualidade do que a outra que tinha legendas em cantonês. Na versão das legendas em cantonês, alguém deixou lá este comentário, partilhou isto nos comentários. É um utilizador que assina como Bobby Black. Diz o seguinte, traduzido para português: não fazem ideia como gosto deste filme. Sou ucraniano e quando tinha 10 anos tínhamos este filme pirateado e vi umas 20 vezes ou mais. A minha cópia era alemã, dobrada por cima. Na altura, após a queda da União Soviética, não existiam cópias legais de filmes a circular. Então era com isto que nos entretínhamos. Exatamente. Sim, e não era permitido esse contacto com coisa. Para aquela. Não é? Sim. Isto é o The Postman. Este filme é o The Postman do Kevin Costner. Máquinas de Guerra foi o filme que sobrou e é o filme que toda a gente gosta. Opa, era o filme que eles tinham acesso, era o filme que eles viam, foi aquela cassete que lhes calhou na rifa. Estás a ver? E toda a vida daquela malta foi moldada pelaquela cassete. Este Mas pobre há um Bobby War. Black cresceu a ver o Robo War. Coitadinho. Eu imagino o choque na vida dele quando ele viu o Predador pela primeira vez. Mas há um, Ih, pá, que valente rip-off! Mas há um documentário que fala exatamente sobre isso, que era a cultura da União Soviética, a quantidade de coisas que eram ripadas, as coisas eram todas copiadas, as coisas não eram permitidas, e então as pessoas reuniam-se todas e as cassetes circulavam de mão para mão, e era assim que era feito. Mas era super punk e coisa, e pirata, aquilo, ao máximo mais alto nível. Ainda é hoje um bocado, não é? Eu tenho esta ideia dos países de leste. Eu fiz Boas Erasmus. experiências um bocadinho melhor. Eu fiz Erasmus no Chipre há uns 10 anos e eu lembro-me de ir à parte turca do Chipre e o mercado de... nem era de DVD, era de VCD. Sabe o que era o VCD? Sim. Havia prateleiras e prateleiras nas feiras a venderem VCDs de todos os filmes e mais alguns. Era uma coisa incrível. Vamos fechar. Pessoal, passem a vossa última mensagem. Hoje no Damas... Onde é que é o Damas exatamente? Para quem não Graça, sabe? Rua Voz do Operário. No Facebook. VHS Night, sim. Podem seguir e acompanhar tudo o que se passa aqui. Pá, obrigado por conversarem connosco. Foi muito Não, feliz. Obrigado nós pelo convite, gostamos muito. A ver se fazemos isto numa próxima. Para encerrar o podcast, despeço-me com a amizade da malta do VHS Nights. Recomendo-lhes a eles e a vós que nos ouvem que se hidratem. Coloquem protetor solar quando saírem em missão para a selva tropical. E olhem, comam muita fruta. Prometemos voltar muito em breve para celebrar o 20º aniversário do Armageddon, num podcast imperdível, cheio de participações especiais de muito boa gente.
Adeus. É verdade. Como bananas da Madeira. É rico em ferro. Tchau. Banana da Madeira, como diz a mãezinha de Cristiano, que é muito doce, é muito pequenininha, é muito fofinha. É muito boa.